Olá, vamos para a nossa segunda aula. Então, como sempre, nós vamos pegar exemplos aqui do Zig-Links, né, que o próprio Adrian Kelly, que é o criador da linguagem de programação, nos recomenda para aprendermos a sintaxe da linguagem de programação. Então, está aqui no Codeberg, Zig-Links Exercise, e aqui nós fizemos o hello.zig, está no primeiro vídeo. Nós vamos ver aqui agora o uso da biblioteca, né, da Library Standard. Então, o que é uma library, uma biblioteca? É um conjunto de funções, módulos que são importados, né? Elas já vêm disponíveis para ser usado como base para a construção da nossa aplicação, né? Lá vai estar, por exemplo, print, para imprimirmos algo na saída padrão, né? Vai ter o stdin para escrever na entrada padrão, enfim, nós vamos ver durante o decorrer aí das aulas. Então, a proposta aqui desse segundo exercício é dizer que esqueceu-se de importar corretamente a biblioteca padrão, que é a biblioteca standard. Então, o uso da linguagem da palavra reservada, né? @import, tá? Então, qual é a boa prática aqui que ele está explicando, né? Que, devido ao tempo do vídeo, nós não vamos ler tudo, mas a gente dá uma pincelada aqui. É que quando nós formos importar qualquer biblioteca, seja uma que já está disponibilizada pela própria linguagem, seja alguma feita por nós mesmos, né, nós poderemos, devemos, né, fazê-lo dessa forma aqui, atribuindo uma variável constante, porque ela será analisada, ela será compilada durante o tempo de compilação, ou, como diz aqui, o compile time. Tá bom? Porque o Zig é uma linguagem de programação onde o nosso código-fonte, que é esse aqui, ele é compilado. Diferente do JavaScript, por exemplo, que ele é interpretado. Quando nós vemos aqui, só para dar um exemplo, né? Se você der um F12 no seu browser, já vai aparecer o console lá. Então, você pode, por exemplo, atribuir uma variável diferente do Zig lá, você não precisa, tá? De maneira nenhuma atribuir, nós vamos ver o uso de variáveis mais adiante, atribuir o tipo da variável, né? Porque é uma linguagem dinâmica, que o JavaScript, tá bom? Então, se nós colocarmos aqui a igual a 3, ele vai dar 3, e nós formos imprimir um console.log, que é o nosso famoso standard debug print lá no Zig, do A vai dar, é claro, 3, né? Mas se eu botar aqui A é igual a, por exemplo, uma string, né? Agora, string é um conjunto, né? Um streaming de caracteres, ele vai aceitar, e se nós dermos de novo um console log A, ele vai imprimir justamente a string, algo que nós vamos ver mais adiante, que no Zig não é. A tipagem dele, você precisa dizer que tipo, né, ela é, tá bom? A variável. Então, só um exemplozinho de linguagem não compilada, linguagem interpretada aqui, o JavaScript, tá? Diferente do Zig, tá bom? Então, como sempre, para a gente analisar o código aqui, nós vamos copiar e trazer o nosso Zig Playground aqui, né? Então, qual é o exercício? Nós vamos usar a biblioteca padrão para usar esse módulo debug e printar, né? Imprimir na saída padrão um
um determinado conjunto de caracteres, um determinado string de caracteres, nesse caso, standard library, ok? E aqui, né, a tupla padrão, porque nós explicamos na aula passada, que a linguagem de programação, esse módulo, ele dá uma tupla final para caso queiramos interpolar alguma coisa, tá bom? Não é o objetivo, o foco da aula agora é apenas corrigir esse bloco. Então, quando rodamos, né, aqui, o compilador vai dar o erro. Ó, tem um erro bem aqui nessa linha, tem algo esquisito aqui, né? Há uma expectativa do tipo de expressão encontrada aqui. Então, precisamos fazer o quê? Importar essa biblioteca. E como fazemos isso? Então, a boa prática no Zig diz que nós precisamos utilizar uma determinada expressão aqui. Quando formos importar qualquer biblioteca, por exemplo, aqui está importando a biblioteca full, então deverá ser importado através da atribuição desta biblioteca a uma variável constante, nesse caso full. Como boa prática do Zig, a nossa será const standard, tá? Vocês podem ver que será usado aqui. Se eu colocar uma outra nomenclatura, por exemplo, standard 2, se eu for rodar, ou vai dar errado, tá? Porque ele vai me dizer, ó, essa linha aqui, né, de onde você está pegando essa biblioteca, você não importou nada, tá? Mas se eu utilizar aqui de maneira, né, agora, em relação usando a mesma variável, vocês vão ver que ele vai aceitar. Ó, imprimiu correto. Só que essa não é uma boa prática. A boa prática, como ele está explicando aqui no cabeçalho, é colocarmos como variável constante a mesma conjunto de caracteres aqui da biblioteca que você está importando. No caso, a standard é std, né? Então, constante standard. Né? E aqui precisamos mudar, porque as variáveis têm que ser iguais, tá bom? Então, quando formos rodar, ok, vai funcionar. Né? Então, em Zig, tá? É dessa forma que nós importamos as bibliotecas e elas são analisadas, são carregadas durante o compile time, porque o Zig é uma linguagem compilada, né? Ela não é interpretada como JavaScript, que já mencionamos, tá bom? Nos vemos então na próxima aula.